Olá, turminha, tudo bem? Nessa nossa aula de hoje, do que a gente vai falar, hein? Será que você tem alguma ideia do que a gente vai falar aqui? Olha o que está aqui. Professor, vamos falar do pôr do sol? Não, não vamos falar do pôr do sol. Nós vamos falar aqui, ó, olha as antenas aqui, ó. A gente vai falar do quê? Olha, tem alguém que sabe e trouxe para você aqui, ó. Hoje a gente fala de fontes de energia. Não só analisar, né, o que são essas fontes e como elas são importantes. Então, ó, para ficar bem bacana, para você ficar bem organizado, eu também me organizei aqui. Então você vai deixar isso bem organizadinho no seu caderno. A gente tem aqui, ó, a importância, né, da energia. Como é que a importância da energia vai ser aplicada? Primeiro, é preciso entender o que é a energia. E por um conceito muito interessante que a gente tem na ciência, diz que a energia, né, é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. O que é trabalho? Ah, professor, não. Eu aqui, ó, ainda estou na escola, eu não trabalho. Você não exerce um emprego, mas você realiza trabalho. Como assim? O trabalho é essa sua capacidade de se locomover, a capacidade de realizar suas tarefas dia a dia. Tanto tarefas na escola quanto o seu lazer. Você vai brincar com seus colegas, você vai à praia, você vai jogar vôlei, vai jogar futebol, vai jogar basquete, qualquer coisa que você queira fazer, realiza trabalho. Então, né, quando você vê as práticas de trabalho, você pode falar que correr na rua realiza trabalho, consome energia. Carro andando consome energia, máquina funcionando consome energia, a indústria produzindo consome energia. Essa energia é consumida a partir de um combustível, né? Então você precisa de alguma coisa que produza energia. No caso de nós, seres humanos, nossa energia são as calorias. E as calorias você vai conseguir, né, obter essas calorias a partir da sua alimentação. Então, se tem um dia que você não come direito, se você não comer, não tomar aquele café da manhã, não almoçar direito, talvez você não consiga ter energia suficiente para terminar o seu dia direito. Né? Você pode ficar muito cansado, pode acabar dormindo, né, durante muito tempo. Então, é necessário a nossa alimentação adequada para que você tenha combustível suficiente para consumir energia e fazer suas atividades diárias. Tá legal? Então, é dessa forma que a gente analisa, né? Você se alimentar é o seu combustível, é o que você precisa para consumir energia. Tá legal? Agora, essas fontes de energia, né, a gente vai analisar elas de várias formas diferentes. Como que isso vai se aplicar para a gente? É claro que nossa aula de hoje não vai falar muito sobre, né, a gente correndo na rua, ou brincando, ou fazendo alguma outra atividade. Mas a gente vai analisar muito como essas fontes de energia estão aplicadas no setor econômico. E no setor econômico, é importante deixar bem claro que a parte de energia é um setor muito estratégico. Então, é um setor estratégico a parte de energia. É muito importante que um país ele seja autossuficiente nessa questão energética. Eita, professor, que palavrão! O que é autossuficiente? Autossuficiência é um país ser autônomo, não depender de ninguém em alguma questão, nesse caso, da energia. Por que é importante um país não depender de ninguém na questão da energia? Não depender de ninguém quer dizer que eu posso tomar as minhas próprias decisões. E no caso da economia, eu sou mais competitivo. Em que sentido? Se eu preciso trazer energia de fora, se eu preciso comprar energia de algum outro país, né? Vamos analisar a questão do Brasil. Imagina que o Brasil, né, precise comprar algum derivado de petróleo, gasolina, alguma coisa que venha de fora. Então imagina o Brasil comprando, né, derivados do petróleo que vem dos Estados Unidos. O Brasil está pagando em dólar, o que em relação à nossa moeda é um custo muito alto. Além disso, tem os impostos sobre o produto importado. Então, se você produz tudo que necessita de energia dentro do seu país, você produz uma energia que vai ser mais barata do que a energia que você traz de fora. Isso torna você mais competitivo. Você consegue produzir as coisas a um valor mais baixo. Então, isso é muito interessante para a economia. Tá legal? Agora, ao longo da história, os países buscaram essa autossuficiência a partir da criação de empresas que foram controladas pelo Estado. Como, por exemplo, a Petrobras. Você já deve ter ouvido falar da Petrobras dentro do Brasil.
A Petrobras é uma empresa de exploração de petróleo, né, e de alguns outros recursos, né, ligados a combustíveis fósseis. A Petrobras também faz extração de gás natural. É uma empresa da década de 50 que foi criada e uma empresa controlada pelo Estado. Até hoje, o Estado tem o maior controle dessa empresa. Tem uma parte dela, uma grande parte dela, que ela é privatizada, ou seja, é o capital privado. Então, qualquer pessoa, nós podemos comprar ações da Petrobras e serem donos, né? Mesmo que donos de uma parcela muito pequena, serem donos da empresa. Então, isso é comum de acontecer. Ah, professor, então a empresa de energia precisa ser do Estado? Não precisa, né? Agora, ao longo da história, assim que elas começaram a se formar. Muitas foram privatizadas, muitas indústrias, muitas empresas vão ser do capital privado, mas o início se dá a partir dessa condição. Tá legal? Agora, então, o controle do Estado sobre a produção de energia é uma coisa que a gente viu historicamente acontecer, principalmente dentro do Brasil. Tudo bem? Então é uma estrutura muito interessante que a gente analisa como que a gente consegue chegar a essa condição. Agora, uma outra coisa importante que faz esse setor ser estratégico pra caramba, né, é a importância dele em relação ao desenvolvimento econômico. Porque quanto maior o desenvolvimento econômico, maior o consumo de energia. Então, um país mais desenvolvido, ele vai consumir mais energia. Então, é necessário ter um sistema energético muito forte para chegar a esse caráter de desenvolvimento. Mas não sei se eu entendi muito bem isso não, professor. Dá para me ajudar? Dá. E para te ajudar, eu vou sumir aqui da tela, para você poder visualizar um pouquinho melhor esse gráfico que eu trouxe para você. Você vai perceber que eu tenho ali, ó, duas linhazinhas. Uma linhazinha fala a variação do PIB, que é a linha de cima, e a linha de baixo fala variação do consumo de energia. Não sei se você consegue perceber, mas as duas estão andando quase que da mesma forma. Deixa eu voltar aqui, ó, para te mostrar um pouco melhor. Você tem aqui nessas duas linhazinhas aqui, ó, enquanto uma está crescendo, a outra está crescendo também. Perceba que conforme o consumo de energia aumenta, o PIB está aumentando. Perceba que conforme o consumo de energia diminui, o PIB está diminuindo. E o que é o PIB, professor? O PIB, que é o Produto Interno Bruto, é tudo de economia que foi produzido no seu país. Então, é a produção econômica. Quer dizer que quanto maior é o consumo de energia, maior a produção econômica. É muito interessante você analisar isso. E tem uma outra forma de você analisar também. E eu trouxe um outro mapa para vocês, que mostra aqui, ó, né, uma imagem que diz sobre o consumo de energia em relação aos países. E aí eu gostaria de marcar dois grupos de países importantes aqui. Dá uma olhada. A gente marcando esses dois grupos, que dois grupos? Esse aqui, ó, olha lá, ó, que belezinha. A gente tem os Estados Unidos e o Canadá, bem aqui em cima, e alguém sabe quem é que está aqui? E aí? Alguém sabe quem é que está aqui? Não, não é a Argentina. Não, não é. Oi? Bolívia? Não, também não é a Bolívia. Aqui a gente tem, ó, o Oriente Médio. O Oriente Médio, que é um conjunto de países, né, que vão ser os maiores, né, produtores em relação e também os maiores detentores do petróleo mundial. Então você vai ter, nessa condição, duas áreas muito importantes em relação à energia. Aqui você tem o maior produtor de energia pelo petróleo do mundo, que é os Estados Unidos. Aqui você tem as maiores reservas de petróleo do planeta e juntos, né, são grandes consumidores de energia. Tá legal? Então a gente cada vez mais enxerga essa importância, cada vez mais enxerga como que é um setor de fato estratégico. Aí para a gente complementar um pouco mais nossas informações, a gente vai dividir essas fontes. Como assim? As fontes de energia não são as usinas que produzem. Então, por exemplo, eu tenho lá uma usina, né, que produz energia elétrica, e aí nesse caso é uma hidrelétrica. A hidrelétrica, ela usa a água para produzir energia. Então, qual é a fonte de energia? A fonte de energia é a água. Tá legal? Ah, eu tenho uma usina que ela queima o petróleo, né? Acaba gerando poluição, mas ela queima o petróleo para produzir energia. A gente aí vai estar falando de uma termoelétrica. Mas qual é a fonte de energia? Aí é o petróleo. Tá legal? A gente vai dividir elas em dois grupos. Quais são os grupos? Os grupos de energias renováveis, que significam aquelas que o ser humano ou a natureza pode renovar em curto espaço de tempo. Então, assim, tanto o ser humano quanto a natureza, ou seja, um processo natural, pode renovar aquela fonte e você utilizá-la novamente. Tudo bem?
Agora, tem as não renováveis. E as não renováveis são aquelas fontes que nem o tempo, né, nem o ser humano, nem a natureza podem renovar em um tempo curto. Então, é um tempo muito longo de formação, numa condição que você não consegue reutilizar. Então, sem possibilidade de reutilização. Ah, mas professor, quais são as energias renováveis? Quais são as não renováveis? E aí, ó, eu sumo novamente da tua tela para você poder enxergar isso um pouco melhor. Tá aqui, ó, apareceu a tabela para você, onde tem renováveis do seu ladinho esquerdo e não renováveis do seu ladinho direito. Tá ali para você, ó, que belezinha. O Sol é uma energia renovável. O Sol está lá disponível e a gente consegue acumular energia a partir dele. O vento que movimenta turbinas, ele também é renovável, né? E está lá ventando aí, né, sem problema nenhum. A água também é renovável, o ciclo da água renova ela, tá legal? O calor da Terra é renovável, porque a gente tem, de fato, a possibilidade de acumular energia pelo calor da Terra. E também temos a matéria orgânica. Então, você pode produzir energia através, né, de algum gênero agrícola. E aí, para renovar, é só plantar novamente, né? Você pega a cana-de-açúcar, produz o álcool e você planta de novo a cana-de-açúcar, então nesse caso é renovável. Agora, as não renováveis, você tem o carvão mineral, você tem o petróleo, o gás natural. Esses três são combustíveis fósseis. Opa, fóssil. Fóssil é algo antigo, tá legal? Tendo algo antigo, demora muito para ser feito, não dá para renovar. E temos a energia nuclear, que é a partir também de minérios. Tá legal? Então, né? Dessa forma, você percebe a nossa análise da importância do setor energético. Eu espero que você tenha entendido. E até a próxima.